galera do canal Real, Rodrigo, tudo bem com vocês? Tudo bem, galera? Dando sequência para as nossas entrevistas aqui no canal Real Rodrigo Júnior, hoje com oferecimento da VKM.Store, do nosso amigo Vitor, nós trazemos ele, galera, um grande ídolo do Esporte Clube Internacional, que foi, homenageado aqui com 5 gols históricos recentemente aqui no canal do Real Rodrigo Júnior. 2 gremistas entrevistando ele. Seja muito bem-vindo, o zagueirão aí, André Luiz, galera. Seja bem-vindo, André, por favor. Muito obrigado por poder estar conversando com vocês. Essas 2 personalidades tricolores, pessoas que nos conhecemos ontem, né? Pois Mas não tinha visto as imagens ainda, né? Do vídeo que viralizou aí, né? Brasil, mundo inteiro. Então, é um prazer muito grande estar conversando com vocês e a gente poder bater um papo gostoso aí. O prazer é todo nosso aí, André. Como eu sempre digo, né? Nós somos 2 gremistas de coração aí. Ele mais induzido pela figura do pai, normal, né? Mas temos grandes colorados na família, até colorados que já não estão mais com a gente aqui, que é uma grande referência para o Rodrigo, que pesou bastante quando ele era mais novo aí, entre ser gremista ou colorado. Então é uma satisfação estar te recebendo aqui no canal. Já queremos te agradecer desde já pela oportunidade de fazer essa entrevista com a gente aqui e bater essa resenha hoje aqui com a gente. Vai ser aí uns 30, 40 minutos de papo aí, alto astral, tá bom, André? Beleza, à inteira disposição de vocês aí. Tá legal. Bom, pra gente começar, né, Real, dá um oi pro André lá, cara, conversa um pouquinho. Tudo bom, amigão? Gente... Tranquilo? É isso aí. É legal pra gente de ver, hein? Essa paixão pelo tricolor aí. Paixão pelo futebol em geral, né, filhão? Qualquer time que vier, eu torço. Ele flertou muito com o Inter, eu vou ser sincero aqui. Hoje ele flerta muito com o Flamengo, eu tenho que estar sempre me cuidando. Não, mas é um menino muito inteligente, né? Ele gosta de futebol e pelo que eu vi ontem no vídeo, ele gosta de um futebol bem jogado. Então, parabéns por ter escolhido o Flamengo, que realmente é o time aí que é o atual campeão, né, da América, e certamente vai ainda ter muitas conquistas aí pela qualidade do seu plantel, né? É verdade, né? A gente tá esperando aí, aguardando voltar a temporada do futebol aí, né? Que atrapalhou um pouco para quem trabalha com esporte aí, né? Toda essa questão da pandemia, mas a gente veio para conversar um pouco sobre a tua história e tu tem história para contar, hein, André? Cara, olha, eu fui dar uma pesquisada lá, né? Para poder te fazer umas perguntas assim coerentes. E pra minha felicidade eu pude ver muita coisa legal além do que eu já conhecia, cara. Muita coisa legal mesmo. Então a gente vai pedir pra te começar contando lá no início da tua história. Como foi que tu descobriu a tua questão com o futebol, com o esporte, assim? Na verdade, a minha história não é diferente, né, de todos os atletas profissionais hoje, que estão jogando aí nos grandes clubes, pelo mundo inteiro, né? Bem dizer, comecei a jogar futebol na várzea, né, quando eu morava lá em Viamão. Com que idade tu começasse? Na verdade, eu comecei a jogar mesmo, a começar a disputar, né, competições com 13, 14 anos, né? 13, quando eu morava ainda lá em Viamão, lá na Vila Santa Isabel, né? E lá tinha o time, o Apolo, que era um time de garotos, né? Que o seu Lindomar, que ainda reside lá em Viamão hoje, na mesma casa da época, montou um time de futebol e convidou aqueles que jogavam. Ele via os que tinham potencial, os que jogavam bem, e montou um time. Sim. Ali começou, ali, bem dizer, começou a minha história, porque ali eu comecei a jogar, joguei mais ou menos, acho que até os 14 anos com ele. Aí foi quando eu fui no Inter fazer um teste. Mas, o meu irmão... Na verdade, desculpa te cortar, mas na verdade tu começou a tua carreira como zagueiro e teve uma época que tu teve que mudar pra lateral, foi isso? E depois voltou pra zaga?
Na verdade, eu joguei na base, eu joguei um tempo de lateral, joguei de zagueiro, porque como eu era canhoto, né, e tinha uma boa velocidade, saía bem pro jogo, e também tinha muita noção de jogar de zagueiro, então muitas vezes eu joguei de lateral esquerdo, joguei de zagueiro, e as duas posições que eu joguei, eu nunca tive dificuldade. Claro que depois, com o tempo, né, com a idade foi chegando, aí ficou mais fácil jogar de zagueiro, mas joguei muitos anos no Inter como lateral. Como lateral, né? Eu vi isso também. O Rodrigo, ele tem uma curiosidade que eu vi lá, que eu não sabia, mas que eu vi lá, e o Rodrigo quer te fazer essa pergunta, porque quando eu falei pra ele, ele disse, mas como é que funcionou isso, pai? Bom, isso tu vai perguntar pro André. Pode perguntar pra ele, Real. Que história é essa de sequestro? Eu não entendi direito. Ah, Rodriguinho, isso aí foi uma história... Eu vou dar uma resumida, né? Porque realmente é uma história longa, vamos dar uma resumida. Na época que eu jogava na base do Inter, eu morava lá em Viamão, né? Comecei, como eu disse, com 14 anos eu cheguei no clube. Claro. E naquela época não se ganhava salário. Se ganhava apenas a passagem, né? Para te ir e voltar para os treinamentos. Então, por exemplo, a gente treinava 3, 4 vezes na semana, então na segunda-feira tu ganhava o dinheiro da passagem e ali tu tinha que, durante a semana, ter as passagens para mim a Viamão e voltar. Sim. E naquela época, a fase estava ruim, a coisa não estava boa, porque o meu pai tinha falecido e só tinha a minha mãe, né? Para segurar a barra, bem dizer, com 6 filhos. Aí o que aconteceu? Eu tive que trabalhar, né? Conversei com um diretor, na época, Osmar Antônio Fernandes, o Magrão, que era o diretor do departamento amador, e eu falei para ele que só o futebol não dava, que eu precisava trabalhar, e ele era dono de uma oficina. E aí ele me conseguiu um emprego na oficina dele. Pronto, eu comecei a trabalhar na oficina, trabalhava de manhã, e à tarde eu ia treinar, ia pro treino ali, era ainda nos Eucaliptos, ainda no Estádio Velho do Inter. Mas aquilo ali estava, mesmo assim, ainda era muito pouco, né? Aí um dia eu tô em casa e chegou um diretor do Grêmio e entrou em casa, conversou comigo, com a minha mãe, e me fez uma proposta para mim ir jogar no Grêmio, na base do Grêmio. Iam me dar uma casa em Porto Alegre, iam conseguir um emprego bom para minha mãe, iam me dar um salário. Que legal. E naquele momento, a gente, na situação ruim que nós estávamos, eu olhei para a mãe olhou para mim e disse, bom, eu não tinha vínculo com o clube na época, né? Era apenas um garoto das categorias de base, mas que não tinha vínculo, não tinha contrato, não tinha nada. Era um outro momento também da história do futebol, né? Imediatamente eu peguei as minhas coisas, eles falaram que eu já podia, inclusive, ir pro Olímpico para poder já no outro dia começar os treinos. Sim. Peguei as minhas coisas e tal, fui pro Beira-Rio, fui pro Olímpico. Fui pro Olímpico. A mãe ficou em casa, que aí no outro dia eles iam conversar com ela lá, iam pegar ela lá, iam levar lá no Olímpico pra gente conversar, para acertar as coisas. Não sei como que chegou, né? No outro dia, eu passei, bem dizer, o dia todo lá no clube. À noite, quando eu estava na concentração, o segurança do clube chegou e me chamou. Eu já estava jantando, lá naquele bandejão que tinha na concentração do Olímpico, da base, do Grêmio. Já estava jantando quando um segurança chegou e perguntou, quem que é o André Luiz aí? Aí eu olhei, sou eu. Olha, tem uma pessoa aí embaixo aí querendo falar contigo. Quando eu cheguei lá, eram os 2 diretores, né? O Raul Cabral e o Rubens Garcia. Chegaram, me chamaram e perguntaram, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu expliquei, não, foi assim, assim, assim. Eles me fizeram uma proposta de trabalho para minha mãe, vamos conseguir um apartamento aqui em Porto Alegre, vamos conseguir salário, coisa que até então lá no Inter eu não tenho. E aí ele chegou e falou assim, então tu faz o seguinte, tu vai lá, tu pega as tuas coisas e desce agora, eu vou te levar para casa. Tudo isso aí que eles vão te dar, nós vamos te dar em dobro. Aí eu fiquei na dúvida, poxa, e agora o que eu faço? Mas como eu já conhecia eles já há bastante tempo. Sim, já tinha uma história também, né? Já tinha uma história ali, uma pequena história no Inter e tal, eu peguei.
Bom, então tá. Eu era colorado mesmo, né? Estava lá até meio deslocado, lá num cantinho e tal, vendo televisão, sem amizade com ninguém. Ó, sabe de uma coisa? Então tá, vou pegar e vou embora. Peguei as minhas coisas e fui embora. No outro dia aí estourou. Foram na rádio, eles foram nas rádios e divulgaram que os diretores do Grêmio tinham sequestrado o André Luiz, levado para o Olímpico, deixaram lá, bem dizendo, um cativeiro. Que loucura! Para poder o André Luiz jogar no Inter, jogar no Grêmio. Aí jogar no Grêmio. Foi essa história, foi mais ou menos assim. Aí eu retornei, né? Eles conseguiram realmente um apartamento para mim em Porto Alegre, mobiliaram todo o apartamento, me conseguiram um salário bom. E aí eu comecei, e aí fiz toda aquela história no Inter. Aí profissionalizou e construiu toda a história no Inter. Que legal, André. Mas eu ainda continuei na base, né? Eu ainda continuei na base porque eu ainda tinha idade, mas como eu subi com 17 anos, eu já estava no time profissional, então aí sim, aí fiz contrato, tudo direitinho, e aí fiquei lá durante 8 anos jogando na equipe profissional. Foram 365 jogos. Pois é, uma história. E 28 gols. Por uma curiosidade, tu é o segundo zagueiro goleador do Inter, só atrás do Índio, né? Isso. É o Índio em primeiro, o André Luiz em segundo e o Figueiredo em terceiro. Puxa vida, que história legal, André. Olha, cara, realmente, né? São coisas que o futebol reserva essas surpresas, assim, né, cara? De sequestro, essas coisas assim. Eu imagino pra ti, um menino lá vivendo tudo isso, que expectativa, que coisa bacana. E graças a Deus, né, que tudo foi dando certo pra ti. E, cara, modéstia à parte, né, tu conseguiu construir realmente essa história tão vitoriosa. E o Inter daquela época também conseguiu uma história bem vitoriosa também, né, cara? Eu peguei uma época muito boa. Mas, viu, Rodriguinho, eu fiz 28 gols, mas nunca fiz gol no Grêmio, viu, no teu time. Olha só! Era muito difícil fazer gol no teu time. E como é que eram os Grenais, André? Conta pra gente, assim, tu que viveu isso, assim, né? Porque eu não sei, é uma pergunta que a gente faz com quase todos aqui. Essa questão, assim, tem regional, clássicos regionais, tem algum mais forte, assim, que tu acha, assim, não, esse é mais forte aqui no Brasil ou fora do Brasil, mais forte que um Grenal? Na minha trajetória no futebol, como até hoje eu continuo, né? Conversei com muitos colegas meus de clube que passaram no Inter, em outros clubes também que eu joguei, e todos falam que não viram uma rivalidade maior que aí em Porto Alegre. A maioria dos atletas que passaram aí, que vivenciaram, que jogaram os Grenais, né, os clássicos aí, o clássico aí no Rio Grande do Sul, dizem que não tem uma rivalidade mais forte que essa. Realmente, pelas passagens que eu tive também nos outros clubes, eu também não vi isso. Não cheguei a jogar em Belo Horizonte, né? Sim. Mas trabalhei em Campinas, que lá tem Guarani e Ponte Preta, que também é muito forte, né? A rivalidade. Joguei na Bahia, né? Onde tem o Bahia e o Vitória. Recife, né? Também joguei no Esporte Clube do Recife. E também lá é muito forte a rivalidade com o Náutico, Santa Cruz, né? Os 3 times mais fortes ali. São Paulo são vários clubes, né? Então, quer dizer, a rivalidade mais forte realmente, e que todos confirmam, é no Rio Grande do Sul. Um clássico bem pegado, assim, né? E hoje a gente tem uma história bonita, eu acho, de Grenal, que é a torcida mista aqui. Eu acho isso tão fantástico, porque embora a gente seja, o povo gaúcho seja um povo apaixonado, passional realmente, para defender uma bandeira, um time, uma coisa assim, ainda consegue conviver em harmonia uma grande quantidade de pessoas, de clubes diferentes, né? Mas o que não é diferente também na casa das famílias aqui do Rio Grande do Sul. Aposto que tu, embora seja colorado, e deva ter muitos colorados à volta, tem lá um parente, um sobrinho, um primo, que era gremista, e a gente convive numa boa, assim, né? Dando um exemplo para as outras torcidas, assim, do Brasil e do mundo. É o pioneirismo, né, do Rio Grande, né? Essa inovação que aconteceu, eu gostei muito porque passa, né,
A gente que pede tanta paz, né, nos estádios, que a gente prega muito essa coisa de tranquilidade, de realmente sentar, assistir o jogo, cada torcedor torcer para o seu time. E quando a dupla Grenal tiveram essa ideia, eu fiquei muito feliz, né, porque era muito legal eu em outros estados, muitas vezes vendo os clássicos, e eles mostrando, né, aquela torcida mista, famílias, né, crianças, todas juntas torcendo, né, com educação, com camaradagem ali, aquela integração, né, das pessoas. Eu fiquei muito feliz com isso. Torço para que isso retorne, né? Nós estamos passando um momento muito difícil aí, mas eu torço muito que retorne, né, essa negócio da torcida mista aí, porque realmente é uma coisa muito legal. Pois é. O esporte eu acredito, né, e vejo, assim, eu acompanho o esporte muito pelas rádios aqui, e a gente vê como ficou abalado o esporte, não só o futebol, mas todos os esportes, depois dessa pandemia, né? Isso realmente veio para mexer com o esporte e para reinventar outras formas de fazer isso acontecer, né? Porque eu imagino como seja para um atleta ter que manter o condicionamento físico, o condicionamento mental, o preparo para uma partida de futebol com todo esse tempo parado. Então, realmente a gente tem que superar grandes obstáculos que a gente tem ainda pela frente até que consiga voltar pelo menos a uma nova normalidade, né? É um momento muito difícil. Todo mundo que se envolve, que está envolvido no futebol, né? Os profissionais, as pessoas também que dependem do futebol, realmente um momento muito delicado, né? Eu acredito que torço para que isso passe logo, mas tenho certeza que todos vão sair muito fortalecidos, né, dessa situação, porque nós estamos vendo aí os clubes com dificuldades, clubes praticamente que ainda não começaram os seus treinamentos, por falta de condições, né, de poder executar os testes, a parte financeira sem né? Renda, sem nada. Então, realmente, é um momento muito delicado e esperamos que as pessoas, né, que são as responsáveis, né, a CBF, os governadores, os prefeitos, eles consigam chegar, né, a um consenso e a gente ter uma ideia do que será o amanhã, né? Porque hoje nós estamos aqui, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tá tudo muito instável, a gente não sabe realmente, e pra gente que não vive disso, já é complicado. Para vocês que trabalham nesse meio esportivo, né, e que o futebol é um esporte de contato, eu imagino como que fica a cabeça pensando como que vai ser o dia seguinte, né? Bom, André, eu queria te perguntar um pouco sobre o campeonato invicto, o Campeonato Brasileiro Invicto do Internacional. Foi nessa mesma época que tu teve uma lesão de joelho, né? Isso. Eu de 78 para 79, eu tive uma lesão, né, de LCA, ligamento cruzado, né, em Caxias. Uma fatalidade que aconteceu lá no jogo entre Caxias e Inter, e eu tive uma lesão nos ligamentos cruzados. E aí eu fiquei praticamente 8 meses, né, parado, sem poder jogar. Fiz a cirurgia, né, com o doutor Humberto da Costa e Silva, porque é uma pessoa que eu até hoje tenho contato com ele, converso muito com ele, inclusive a gente até faz encontros. Foi uma pessoa que, além de ter me reabilitado para o futebol, né, porque praticamente naquela época todos diziam que eu praticamente estava inutilizado para o futebol. Não ia ter como recuperar, né? E o Costinha foi uma pessoa que acreditou, né? Eu era jovem, tinha um potencial muito grande, ele acreditou muito nisso e me ajudou muito, né? Fez a cirurgia em Porto Alegre. Tive alguns problemas, né? Não conseguia retornar porque sempre tinha problema no joelho, o joelho inchava, eu treinava, chegava em casa com o joelho inchado, então eu não consegui dar uma sequência logo depois da cirurgia. Conversou na época com o presidente Marcelo Feijó, né, que não está mais entre nós, uma pessoa também que eu tenho uma estima muito grande, porque também foi uma pessoa decisiva, né, para a continuidade da minha carreira. Como esse doutor que me operou, Humberto da Costa e Silva, ele tinha morado em Londres muito tempo e trabalhou lá, né, num hospital muito famoso lá em Londres,
ele falou com a direção para me levar para esse hospital para poder fazer um exame mais aprimorado, né, para saber o que estava acontecendo, que o meu joelho estava sempre inchado, a cirurgia tinha dado tudo certo, só que eu não conseguia treinar, jogava, treinava, o meu joelho inchava. Aí fazia gelo, tratava, bom, desinchou, bom, agora vamos começar de novo, voltava a inchar. Graças a Deus, cheguei lá, o doutor deu o diagnóstico, disse que eu tinha que fazer apenas reforço, era uma situação de reforço, porque eu estava com desequilíbrio na musculatura, estava cuidando mais da parte anterior da coxa, né, preocupado em aparecer a musculatura ali que dá sustentação ao joelho, e a posterior não, a posterior estava fraca. Então eu estava fazendo a recuperação errada. Sim, ele acabava me forçando deu direitinho as dicas como que tinha que se fazer, voltei para Porto Alegre e comecei a fazer, questão de 1 mês e meio, mais ou menos, eu estava jogando. Então, foi um momento muito difícil para mim, porque imagina você chegar em casa, tá olhando televisão, e daqui a pouco ver assim, o apresentador dizer, olha, é uma notícia muito triste, mas o André Luiz praticamente está inutilizado no futebol. Nossa! Né? E eu vi isso, eu estava em casa e assistindo o Jornal do Almoço. E aí, fiquei muito triste e tal, mas é a minha força de vontade, as pessoas me ajudaram e eu consegui passar por aquele momento difícil. Louvável, André, louvável. E tu chegou a participar, então, mesmo com esse problema, tu chegou a participar da campanha do Brasileiro Invicto. Sim, estava naquele grupo, depois cheguei a participar de alguns jogos, mas não como titular, né? Mas estava naquele grupo e tenho um orgulho muito grande disso, porque que legal. Dificilmente, né? Um clube vai conseguir um título invicto, como nós conseguimos, né? Nem o Grêmio do Rodriguinho aí vai conseguir um título invicto. Não, 37, eu não digo que não 38 jogos sem derrota, Rodriguinho. Eu não digo que não vamos conseguir, eu digo que não. Eu digo assim, ó, no momento certo a coisa vai acontecer. Eu digo vamos ser otimistas. Né, não vai ser. Eu digo difícil, né? Mas não digo que é impossível, né, acontecer. Porque no futebol, hoje em dia, as coisas acontecem, né, com muita variedade, são muitas variações, que daqui a pouco, claro, que tem equipes aí que também tem potencial para conseguir um título como aquele. Mas é que na verdade hoje eu vejo que fica tudo muito em cima da questão financeira do clube para que ele possa almejar fazer algo do tipo que o Inter fez naquela campanha, porque é muita disparidade de elenco. Tem clubes que a gente pode falar, o Flamengo, que chega a ter 2 times inteiros para jogar campeonatos diferentes, enquanto que outros aí, não é o caso do Grêmio, o Grêmio também tem, o Inter também tem um grande elenco, mas tem outros clubes no Brasil que sofrem por não ter essa capacidade. Então essa disparidade eu acho que torna mais difícil isso que tu tá dizendo, de alguém conseguir fazer a mesma façanha que o Inter, eu concordo com você. O Grêmio e o Inter tem que aproveitar os jogadores dele, porque já o dinheiro já tá abaixando, levantando. É verdade, Rodriguinho. Está muito difícil hoje, por isso que os clubes têm que investir na base, né? Nas categorias de base. O Rodriguinho aí, que quer ser um jogador de futebol, e vai ser, né, um jogador de futebol, porque eu vejo que é um menino que realmente ele tem metas a atingir, ele vai conseguir essa meta. Então tem que investir nas categorias de base, investir aí no Rodriguinho, para quando ele chegar lá nas escolinhas do Grêmio, ele ter pessoas capacitadas, né, para poder passar as informações para ele, ensinar ele a ser um grande jogador. E aí, quem sabe, num futuro, aconteceu o que aconteceu com o Arthur, né? Que agora foi vendido para a Juventus, né? Do Barcelona foi vendido para a Juventus. E aí vai entrar um dinheiro considerável. No Barça, e daí foi para um time melhor ainda, mais reforçado. Ontem a gente ainda tava falando, né? Imagina o cara poder dizer que jogou pro Messi, com o Messi, e depois jogar com o Cristiano Ronaldo, né, cara? É algo fantástico no currículo de qualquer um. E outra, jogou com o Jael, né? É verdade. Mas é um menino que tem muito potencial. Desde a época do Grêmio eu já acompanhava ele, a gente já acompanhava ele. Ele sempre foi um menino que tem um potencial muito grande, mostrou isso lá no Barcelona, mostrou no Grêmio, mostrou no Barcelona, e certamente lá na Juventus vai ter muito mais sucesso que no Barcelona. Eu acho que até mais oportunidade, né, na função dele ali, para aparecer mais do que apareceria no Barcelona, porque a concorrência no Barcelona
é muita estrela, assim, eu não sei se é difícil ou se é fácil, né? Jogar num time recheado de estrelas aí. Não, é que na verdade, quando se tem jogadores, né, como Barcelona, Real Madrid, Juventus, esse Liverpool, tem muitos jogadores, né? Os plantéis são todos jogadores, praticamente são seleções, né? São seleções, porque todos os jogadores que jogam nessas equipes são jogadores de seleção. Então tem muito aquele negócio do rodízio, né? Sim. Daqui a pouco o jogador começou jogando um jogo, no outro, às vezes, nem no banco ele está. Às vezes está no banco, não entra no jogo, por quê? Porque tem jogadores do mesmo nível, que aí o técnico pode ter mais opções, né, para ter um time sempre bem fisicamente em campo e poder vencer seus adversários. Sim, com certeza. André, conta pra gente agora, cara, uma outra curiosidade que aconteceu com aquele time do Internacional que foi chamado para representar a seleção brasileira, para ser a base da seleção. Como é que vocês receberam essa notícia e como é que foi participar do vice-campeonato, né? Vocês foram vice-campeões naquelas Olimpíadas, foi isso? Isso. Los Angeles, 1984. Estávamos medalhas de prata. Isso, Estávamos no Japão, disputando a Copa Kirin, né? Onde nós somos campeões. Nós estávamos no hotel quando o Vianney Carlet, né, que era o setorista lá do Inter, que nos acompanhava nas viagens também, não está mais entre nós, mas é uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, porque estava sempre conosco lá no Inter. Ele chegou no hotel, nós estávamos jantando, ele chegou e falou que, olha, o Inter vai representar a seleção brasileira, vai ser a seleção brasileira em Los Angeles na Olimpíada. Ficou todo mundo, né, um olhando para o outro. Mas que conversa é essa aí, Vianney? Não. Chegou aqui agora, vindo lá do presidente Roberto Borba, de que o Inter vai ser o representante nas Olimpíadas de Los Angeles. Todos nós ficamos surpresos, né? Porque até então, como que um time, né? Porque geralmente tem convocações, né? Convoca os jogadores para uma seleção, tem os treinamentos, toda a preparação para uma Olimpíada. Mas como naquela época o Jair Pisserni, né, que era o técnico, já tinha feito, já acho que umas 2, 3, 4 convocações, e estava muito difícil para ele arrumar um time que desse liga. Por quê? Porque os clubes não estavam cedendo seus jogadores, né? Como não era data FIFA, essas coisas que tem hoje, então os clubes não liberavam. Eu quero convocar o Rodriguinho. Aí o clube chegava e dizia, não, nós não podemos liberar o Rodriguinho, porque o Rodriguinho está jogando aqui no Grêmio e se nós perder o Rodriguinho, o time vai ter uma grande perda, então não vamos liberar. E isso estava acontecendo em todos os clubes. Então o que aconteceu? Ele viu que o time do Inter tinha uma média de idade baixa, já tinha uma sequência de 3, 4 anos jogando junto, mais ou menos a mesma equipe, e aí eles viram o Inter com um perfil para poder se representar o Brasil nas Olimpíadas. Chegamos de Tóquio, né? Logo fomos campeões, voltamos. 4 dias depois, nós fomos para o Espírito Santo fazer a preparação para ir para Los Angeles. Aí chegamos lá, tudo muito rápido, né? Porque Olimpíada é tudo muito rápido, jogos, né, em sequência. Quando nós vimos, nós estávamos na final. Infelizmente, perdemos para a França, que foi uma equipe que realmente mereceu, porque tinha uma grande equipe, e se preparou. Se preparou para a competição, se preparou para a Olimpíada. Não foi. Nós fomos, se nós ganhar, ganhamos, se não ganhar, tudo bem, vamos fazer o quê, né? A vida segue. Mas representaram muito bem, né, André? Chegando aonde chegaram, assim. Muito bem. Um time regional, vamos dizer, né? Claro que teve acréscimo de outros ali, mas ainda assim o plantel era do Internacional. Um time regional que tinha, assim, seus méritos, mas que foi lá e representou muito bem, né? Um vice-campeonato num torneio como esse, né? Sem dúvida, uma grande conquista. É uma das grandes conquistas que o Inter tem na sua história, né? E justamente sobre isso é que eu ia te falar. Um título que o Internacional tem, que eu quero que tu conte pra nós também, que eu acho que fica um pouco esquecido. As pessoas gostam muito de falar de torneios FIFA ou coisa do tipo, principalmente, né, os amigos colorados dizer que o Grêmio não tem Mundial porque era Toyota. O Inter, em 82, ganhou a Juan Gamper, que é um torneio fantástico também, que é um grande título do Internacional, que inclusive tu jogou lá marcando ninguém mais, ninguém menos do que o Maradona, né?
pelo próprio Barcelona. E vocês conseguiram desclassificar. Conta pra gente como é que foi esse torneio, como é que era disputar esses torneios, que hoje a gente já não tem essa cultura, né? Alguns times disputam, mas outros até pelo calendário não tem como dispor da equipe para jogar esses campeonatos. Você jogou com o Maradona? Ele marcou o Maradona? Eu joguei contra o Maradona, Rodriguinho. Senhora, deve ter sido difícil. Muito difícil, Rodriguinho. Ele era muito bom jogador, muito bom jogador. Os torneios de verão, eles ainda continuam acontecendo na Espanha, né? Mas, sim. Mas tem muito pouca divulgação, né? Naquela época, como o nosso calendário era um calendário mais enxuto, quando chegava mais ou menos na época do início da temporada do futebol europeu, eles realizavam aqueles torneios, né? O Juan Gamper, Teresa Herrera, o Ramon de Carranza, Costa do Sol, né? Aqueles torneios espanhóis, e geralmente eles convidam os clubes, né, de outros países para ir poder participar desse torneio, né? E naquele ano nós fomos convidados. Nós participamos de um torneio, de 2 torneios, né? Um em Alicante, onde nós inclusive enfrentamos o Barcelona, mas fomos eliminados pelo Barcelona. E depois fomos disputar o Juan Gamper, né, que foi o torneio onde estava o Manchester City, o Colônia, Barcelona e o Internacional. Primeiro jogo, colocaram nós e Barcelona, porque na cabeça deles eles pensaram assim: não, nós colocamos Barcelona e Inter, o Barcelona elimina o Inter, aí depois o Barcelona fica esperando lá o jogo entre Colônia e Manchester City para ver quem vai fazer a final. Começou o jogo, um jogo dificílimo, né? O Maradona é um jogador espetacular, estava no auge na época, e era a sua estreia, né, no Barcelona. Rolava nervosismo para marcar um cara que nem o Maradona? Tu que era o responsável ali? Na verdade, a gente viu que o Maradona estava surgindo, ele já estava com certo nome, mas a nossa equipe era uma equipe que tinha muita personalidade, né? A nossa equipe, a gente tinha muita confiança um no outro, a gente olhava um para o outro, a gente já sabia a jogada que tinha que fazer, a mobilização para os jogos difíceis, né, era muito grande, a gente enfrentava aqui naquela época o Flamengo, que como hoje, né, era um grande time, que ninguém ganhava do Flamengo, era uma equipe fortíssima. Os próximos clássicos grenais, os campeonatos brasileiros, as competições que nós disputamos fora do país também, fora o Juan Gamper, enfrentamos também várias equipes, né, grandes, as gigantes aí do futebol mundial. Então a nossa equipe era uma equipe jovem em idade, mas tinha, né, uma experiência, né, tinha uma experiência funcional muito grande. Então isso aí facilitou para que a gente chegasse lá no Camp Nou e enfrentasse o Barcelona de igual para igual, o Camp Nou lá com 110 mil pessoas, lotado o estádio, uma festa, todo mundo já festejando, né, o Barcelona na final. E aí chegou o Inter, né, nós lá com a nossa humildade e tal, nos mobilizamos, né, Ernesto Guedes era o técnico, fomos lá para o jogo e 0-0, 0-0, 0-0, enquanto o Barcelona não fazia o gol, o árbitro não terminou, tanto é que teve 98 minutos de jogo. Puxa vida! E o Inter não estava fazendo cero, o Inter estava jogando. Mas como eles queriam, já estava tudo preparado, né, para que o Barcelona fosse o ganhador do jogo para ir para a final. Enquanto não saiu o gol, aí chegou o momento que ele acabou o jogo, terminou nos pênaltis, né? Onde nós eliminamos o Barcelona nos pênaltis e fizemos a final contra o City e fomos campeões. Que coisa, né, cara? Que história bacana essa. Uma história de superação mesmo. E a gente já já te dá os parabéns por essa carreira vitoriosa que tu teve. A gente já tá aí com 37 minutos aqui, já quer te liberar também. Mas antes da gente terminar, cara, assim, gratidão enorme. O Rodrigo quer te fazer uma última pergunta que a gente faz, né, para todos os nossos entrevistados aqui. Depois a gente ainda vai querer mais uma diquinha aí, né? Uma dica do André Luiz, técnico, auxiliar técnico e técnico de base para nosso campeão aqui, para ele deslanchar. Mas antes faz a pergunta para ele, Real. O que a gente pergunta para todos os nossos entrevistados aqui? Tu prefere Cristiano Ronaldo? Venha, Rodriguinho. Pergunta de novo, vai lá. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo ou Messi tu prefere? Poxa, tu me pegou, hein, Rodriguinho?
Difícil, hein? Muito difícil. A gente faz pra todos. Todos têm uma resposta. Eu ainda fico com o Messi. Eu ainda fico com o Messi. Alguma justificativa? Os dois são decisivos, os dois são... acredito que até o Cristiano Ronaldo seja muito mais atleta, muito mais preparado fisicamente do que o Messi, mas eu vejo o Messi com muito mais recurso técnico, no 1 para 1, na individualidade, na hora de decidir um jogo. Eu acho que o histórico do Messi, em cima de tudo que ele já tem feito no futebol, não dizendo que o Cristiano Ronaldo não tenha feito, mas eu acho que o Messi, no meu modo de ver, está um pouquinho à frente do Cristiano. A gente normalmente, né? Eu sou muito pelo Cristiano Ronaldo, eu digo muito pra ele, porque o Messi, tu vê que é uma coisa espontânea dele. E o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que não era esse fenômeno todo que ele é hoje. Ele treinou além dos companheiros, ele treinou em casa, ele ficou horas e horas batalhando pra chegar ao patamar que ele está hoje, né? E eu acho que o Messi joga pro time. Eu acho que às vezes a gente fica também nessa questão de comparar, e eu acho que não se compara os dois, porque o Messi joga mais para o time e o Cristiano Ronaldo, o time joga mais para ele. Eu acho que tem essa diferença, assim, e não adianta a gente querer comparar também, vamos lá, o André Luiz com o Índio. São fases diferentes do futebol, momentos diferentes, e embora seja do mesmo setor ali, eram companheiros diferentes para jogar. Então, cara, tu tem toda a razão de ser pelo Messi, e essa não é uma pergunta exata que tenha que responder isso ou aquilo, é realmente para saber, né, a opinião do nosso entrevistado aí. Mas qualquer um dos dois jogaria no meu time fácil. Só jogar camisa, quem pegar entrava no campo, né? Ou os dois, né? Dá pra botar os dois. Não é por acaso que estão aí nos últimos anos aí, né? Sempre concorrendo ao melhor jogador do mundo, né? Sim. Bom, André, pra gente finalizar aqui, a gente quer te agradecer demais, realmente, assim. Se tu pudesse dar uma dica pro Rodrigo aí que tá querendo entrar nesse mundo. Ele já começou, ele chegou a treinar na escolinha do Grêmio, só que muito novo ainda. Ele é muito ansioso, porque ele quer jogar mesmo, e escolinha tu sabe como é que é, tem toda uma questão de preparação, de ver se o cara vai dar pro futebol mesmo, ou se vai dar pra ser um bom youtuber aí. Então, que se tu pudesse dar uma dica pra ele hoje aí, qual seria? Agora é tu e ele. Agora é tu e o André, presta atenção no homem lá, ó. Rodriguinho, o seu pai, a sua mãe, os seus amiguinhos, todos que gostam muito de ti, tu deve ter falado para eles que tu quer ser jogador de futebol, é o teu sonho. Então tem que ter muita disciplina, tem que ouvir o pai, tá? Tem que ouvir o professor que vai ter lá na escolinha, tá? E ouvir. Seja ousado. Quando tiver que driblar, dribla. Quando tiver que bater no gol, bate. Não fica assim, eu só vou fazer o que o professor mandar. Porque o Messi, Cristiano Ronaldo, esses grandes jogadores, quando eles eram pequenos, eles tinham muita disciplina. Por isso que eles conseguiram chegar onde eles estão hoje, tá? Então, eu vou ficar aqui torcendo por ti, tá? Quero ver em breve aí, tu aí nas escolinhas fazendo sucesso, né? E quero ver aí o amiguinho aí, um grande jogador, seleção brasileira, indo para a Europa, fazendo sucesso aí, tá bom? Mas tem que ter disciplina, tá bom? André, uma coisa que eu sempre digo para ele é que ele precisa treinar. Ele não gosta de treinar, ele não gosta de repetir. Tem como dar certo um jogador que não treina, André? Eu treino. Treinamento, se o jogador não treinar, ele não vai conseguir jogar. Se ele quiser só jogar, primeiro que o técnico não vai botar ele, porque ele só quer jogar, ele não quer treinar. Treina a perna esquerda, treina a perna direita, para ser aquele jogador completo, que chuta com a direita, que chuta com a esquerda. Ô André, é muito raro tu me ver treinando, mas eu treino. Quando eu vou jogar futebol,
Ó, a bola vai pro canteiro. Lá tem um bicho, uma planta, daí a bola tá do lado. Daí eu vou lá, boto a mão numa coisa e meu dedo começa a arder. Eu começo a... Isso já aconteceu, não é história. O teu pai vai filmar, o teu pai, quando tu estiver treinando, o teu pai vai filmar e vai mandar aí pra mim olhar tu treinando. Pode deixar filmar aí o teu treino. André, antes da gente finalizar aqui, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade e a gente quer te fazer um convite. Tu é gaúcho, tu tá sempre aqui no Rio Grande do Sul, sei que a família continua por aqui, né? Então, quando tu estiver aqui, cara, vamos marcar um churrasco, a gente te recebe aqui em casa, a gente bate um papo, claro, com as ressalvas que a pandemia tem, é claro, né? Mas vamos combinar assim, até pro Rodrigo poder te conhecer de perto, eu poder te conhecer de perto e a gente poder te dar um abraço e selar essa amizade que a gente fez aqui, André, tá bom? Não, tá. E é eu que quero ir aí para conhecer essa fera aí. Esse aí eu quero conhecer pessoalmente. Claro que eu quero conhecer o pai, mas depois que eu conheci, que eu vi os vídeos aí do Rodriguinho, eu quero ir aí sim para tirar uma foto com ele aí para botar na minha galeria lá. Se tu quiser, a gente pode bater bola. Mas claro que vamos bater. Mas o cara é zagueiro e é brabo, cara. Tu não viu esse cara? Vou te dar um monte de janelinha. Vou te dar um monte de janelinha. Eu sou rápido, eu sou tipo flash. Pode dar carrinho? Vou te dar um monte de caneta. Vou te dar um monte de caneta aí, tu vai ver. Caneta, Rodrigo, aí? Ó, o que eu mais tomo é caneta. Eu acho que tu vai ficar meio tonto porque eu sou muito rápido. Então, mas eu vou me preparar, eu vou treinar. Eu vou treinar muito para quando eu chegar aí eu tá bem. Vou treinar bastante. Já vou começar a treinar amanhã. Isso aí, tá certo. André, de coração, mais uma vez, muito obrigado aqui. Eu não vou dizer sorte, né? Porque tu já tem competência o suficiente para que daqui para frente tu tenha muito sucesso no que tu tá fazendo. Tá na comissão técnica aí, né? Então, muita sorte, muita realização, muita coisa boa para ti aí. Fica combinado assim, então, assim que tu estiver aqui por Porto Alegre, que a gente pudesse encontrar. Agora tu já tem meu contato aí. Bate aquele fio e a gente dá esse abraço aí e joga essa bola. Eu quero ver isso aí acontecer. Vamos filmar, vamos botar aqui no canal, tá certo? Combinado, beleza. Então? Combinado. Quando eu estiver em Porto Alegre, vou entrar em contato com você. Eu vou pegar minhas goleirinhas, porque aqui em casa não tem goleiro naqueles tamanhão lá. Não tem problema. Não tem problema, Rodriguinho. Eu vou te dar as canetas igual. Com goleira grande e pequena, eu vou te encher de caneta. Eu não vou nem me arriscar a jogar pra eu não tomar a caneta, porque aqui sou eu que dou as canetas nele, né? Então aí ele vai se arriar em mim o resto da vida. Viu? Tu tomou caneta do André. Mas vem cá, ele vai vir de camisa do Inter, não tem problema? Não. Viu? Que bom, pelo menos isso, né? Beleza. André, vamos fazer um Grenal aí. Vai ser Grenal. Vamos fazer um Grenal. Vamos fazer um Grenal, pode deixar. Beleza. André, mais uma vez, então, muito obrigado, gratidão pra ti, sucesso aí. Galera que curtiu o vídeo aqui, deixa aquele like, não esquece de visitar @vkm.store do nosso amigo Vitor, porque é amigo do André e é amigo aqui do canal Real Rodrigo Júnior, certo então? André, uma boa noite pra ti aí, fica com Deus, amigo. Tchau. Muito obrigado, tchau, abraço. Valeu, um abraço.